Repita comigo. Hatuna Matata. O quê? Hatuna Matata. Isto é, sem problemas. Hatuna Matata. É lindo dizer. Hatuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hatuna Matata. Salve, salve, turminha. Aqui a gente vai apresentar sobre a savana. Eu sou o Enzo Gonçalves. Meu nome é Ana Clara. João Vinícius. Gabriel Linhares. E eu gostaria de saber um pouco sobre como é a savana em si. Quais são as características dela e coisas do tipo. A primeira coisa que você pensa na hora que você lembra da savana é principalmente a savana africana, porque você sabe que lá é quente, lá sofre muito com a seca, então tudo é muito afastado, as árvores, arbustos, os animais têm uma grande variedade. Então, a primeira coisa que eu acho que qualquer pessoa pensa quando lembra da savana é o filme Rei Leão. É um grande exemplo de como é a fauna e a flora da savana. E sobre o solo, assim, é como? É mais fértil? É árido? Cara, o problema com o solo é o seguinte. Além da questão de ser muito seco, porque não tem muitas chuvas durante o ano, o problema dele é que, além de tudo, ele é um solo ácido. Por isso que, além de afastadas, todas as árvores, arbustos, essas coisas, elas têm poucas folhas, têm galhos retorcidos, elas são com uma casca grossa, ela tem um tronco grosso. Um exemplo também, um que a gente conhece, inclusive, é a própria árvore do baobá. Sim. Que ela é muito grossa, aí tem vários galhos bastante tortos e poucas folhas. Justamente porque é um solo que, além de ser pouco favorável para... Na maioria das vezes, é claro, tem alguns que são bons. Mas ele, além de ser pouco favorável para ter plantações, para ter grande biodiversidade da fauna... é da flora. Da flora, ele também tem justamente essa questão de ele ser ácido, o que dificulta mais ter uma grande diversidade de plantas. Que quase não chove lá, né? Quase não chove. Tem uma grande diversidade de animais também, tipo zebra, girafa, tem um monte de coisa lá, tem leão. Pelo que eu vi, tem bastante Sim, mamífero, por exemplo, né? no filme do Rei Leão, qualquer que você for ver, tem uma diversidade de animais enormes lá. Tipo, é bem... Tanto que é bem difícil ver réptil, ovíparo em si, é mais mamífero. Tem poucos, mas é porque justamente a gente não vê muitos répteis, porque lá é um lugar onde os mamíferos são enormes. Os mamíferos que possuem lá, eles são enormes. Né, não importa se são os herbívoros ou são os carnívoros, que eles têm essa variedade. Acho que lá, tipo, não tem muito animal pequeno. O mais pequeno, quero lá os vilões do Rei Leão. As hienas? As hienas. Eu não tenho certeza se elas são as menores. Elas Não, são... tem o menor ainda, que é o suricate. É o É o suricate. suricate, que é o timão, né? Papo reto. É suricato, É o timão e o não? tumba, Não é né? suricate. É pumba, Não é mano. tumba, não é tumba, não. Ele é o que? Javali. Não, javali. Javali. Puxando esse negócio, essa âncora da vegetação aí. Tá. As plantas elas se adaptaram muito bem a esse novo bioma, porque como o solo ele é muito árido, ao mesmo tempo ele é ácido, as plantas tiveram que se adaptar para raízes delas irem mais fundo para conseguir mais nutrientes e água. E um que se destaca nisso é o baobá, como já foi falado. Mas também tem outras árvores, tipo Tem. acácias. Eu tava pensando em acácia por conta do Minecraft, porque eu lembro que tem um bioma lá, é a madeira de acácia. Salgueiro do Rio, palmeira. Nunca ouvi falar desse negócio na minha vida. Salgueiro. Tu nunca ouviu falar de salgueiro? Não. E palmeira? Provavelmente já. Tem o timão, né? Palmeiras. Eu não quero falar. Nem tem de futebol. Tu nem torce pro Palmeiras. Mas eu lembrei, né? Não tem mundial. Em resumo, a fauna é bem diversificada, então, né? Sim. Tem bastante coisa. A fauna é diversificada. A flora, ela não é tão diversificada. Não tem tanta diferença de tipos de árvores e vegetação. Porém, elas são muito resistentes, porque elas são adaptadas justamente pro clima de lá. É muito bonito, né? As folhas laranja e tal, muito pica. E como é que é o inverno e o verão de lá?
Bom, o verão, se você parar para pensar, a gente entende muito bem como funciona o clima de lá, porque a gente tem um clima semelhante aqui perto. O Cerrado é como se fosse um tipo de savana. Então, lá, ao mesmo tempo que a gente tem aqui o período de chuvas, que seria durante o verão, nos primeiros meses do ano, e depois é só o inverno, que a gente fala que é o calor infernal. É um calor infernal. Lá funciona da mesma maneira. Eles também têm essa época de seca, onde é a parte mais difícil da sobrevivência, tanto dos animais quanto das plantas. Eles têm essa época que chove, só que não é bastante chuva, mas não é muito bem distribuída. Verdade. Mano, tipo assim, lá tem muito mamífero, mas tem, tipo, carnívoro, pessoa que, tipo, caça os animais, os outros lá? Sim. Tem, né? Tem. Não, os animais, eles têm carnívoros e herbívoros. Os herbívoros ficam só com os arbustos que tem lá. E com os pastos, porque lá tem muita gramíneas. São, tipo, pequenas áreas com, tipo, grama. Tipo mas não graminha pequena, né? Gramíneas. É uma mini graminha. Essa pode... Eu acho que essa pode ser uma definição para gramíneas. Mas lá, por ter uma grande variedade de mamíferos, muitos deles são carnívoros, então tem justamente isso. A gente consegue ver até, inclusive, no próprio filme do Rei Leão, de novo, para falar disso, que eles... É a única base. É a única base. Não, a gente tem... Não é a única base, mas, tipo assim... Nossa base é o Rei Leão e o Cerrado. Essa é a base que nós Porque temos. Rei Leão é, Gente tipo, grande. tá pra gente tudo lá. Daquele E filme também lá, porque, gente tipo, grande. a savana, ela tem em outros lugares. Ela tem na Ásia, tem na Oceania, na América do Sul e na África. Porém, a savana que a gente mais conhece, até pelo nome, é a savana africana. Inclusive, se você for olhar na foto, com certeza, a primeira coisa que você lembra é da savana Porque africana. ninguém pensa em outra... porque essa savana é mais predominante. Você bate o olho e, pô, saúde. Saúde. Inclusive, até por isso que a gente fala que o Cerrado é um tipo de savana. Porque tem, sim, diferenças. Tanto que a gente... Você não vê uma girafa no Ceará. Seria bem incrível. Seria incrível. Mas, assim, a gente não vê uma girafa no Ceará. Um elefantezinho no cerrado. Já trouxeram a girafa Não tem girafa no zoológico? Eu estou falando no Cerrado. Ah, tá. Ah. Você falou no Ceará todo. Eu falei, caralho, tem uma girafinha pra nós ver? Tá, mas... Já estaria feliz com o suricate. Já estaria feliz com o suricate. Não, mas, tipo assim, por exemplo, zebra. Tu já ouviu falar de zebra no Cerrado? Não. Então cada lugar... No zoológico já. Na natureza. O zoológico é um caso à parte. Na natureza. Tá bom. Então a gente não vê. Cada lugar tem uma adaptação de savana diferente. Sim. Mas a savana africana é o principal e é o que a gente mais estuda quando vê sobre savana. É porque é um que meio que engloba tudo, né? Meio que... E também, se você for parar pra pensar, a maior parte da savana tá na África. Sim. Sim. Tipo assim, praticamente você olha África savana, tipo, praticamente... É porque, tipo, por exemplo, a savana geralmente fica em lugares com clima tropical, subtropical e fica entre desertos e algumas florestas. Inclusive, você vê isso no filme do Rei Leão, a cena que, inclusive, eles saem daquela parte onde a gente vê que é mais deserta, que é a parte da savana, e vão para uma floresta cheia de árvores, tudo verde, rico. Porque é uma área de transição. Falando nesse negócio aí de trocar, onde a Ziana ficava, é tipo uns negócios mó estranhos. Existe isso lá ou é só tipo da série do filme Claro, mesmo? macho. É porque assim... Não, tipo assim, é porque tem um lugar mó felizinho que eles ficam, cheio de plantinha, aí vai pra Ziana, Aí tem um é tipo cheio umas de pedras, umas esqueleto, montanhas, assim, Porque se você lembrar do filme, inclusive eles falam que lá é a parte mais seca e pobre daquela área, onde eles estão enfrentando muita Coitado da É dificuldade. como né? se eles representassem aquele canto ali como o deserto que tem por lá. É porque, como é a área de transição, ali seria a transição para o deserto. Aí onde eles estavam ali é a savana normal, mas ela fica perto da transição para a floresta, que é para onde eles vão depois, quando ele encontra o javali. Mas enfim, já que a fauna é bem diversificada, tem bastante impacto global, né? Principalmente
antropomórfico. Exato. É isso aí, as isso palavras aí. Porque complicadas. eu sei que o elefantes tem as presas dele bem valiosas, né? Tanto É, que é usada marfim. pra Tadinho pra dos piano. elefantes. Além dos Marfim. elefantes e Piano? rinocerontes. É, piano. As os teclas de pianos, piano as é de teclas são de marfim. marfim. Aham. Que foda, dos dentes de... Não é ilegal. É ilegal. É Ah, ilegal. então todo mundo que toca piano tá cometendo um crime. Provavelmente. Olha que legal. É porque o problema é justamente que lá por ter essa grande variedade de animais e também, tipo, por exemplo, como os troncos são grossos das árvores, qual a primeira coisa que você pensa? Mais madeira pra sim. poder fabricar. Então lá tem muito problema. O desmatamento. Desmata. E a Queimadas. caça, e a caça ilegal, porque tem muitos animais exóticos que, É, tipo... Por exemplo, tem leopardos também. As pessoas tem caçam a algum pele. animal lá que tá perto de extinção ou tô todo, tipo, tranquilinho, de boa? Vários. Tá bom, então não tão vários. tranquilinho de boas. Por isso que, tipo, um dos maiores problemas seria justamente as ações A caça ilegal, do ser humano. A caça Mas eu vi em ilegal. algum lugar, não sei se era na savana, não sei, que tinha, era tá perto de extinção, era girafa albina, é muito bonito. Acho que Existe? Existe, girafa albina. Existe girafa bonitinho. Tinha só albina. 2, eu acho, que tava perto de extinção, eles conseguiram resgatar, se eu não me engano. Eu não sei se é na savana, Eu mas acho assim... que não. Eu, Acho que assim, se tem girafa lá, tem chance de nascer girafa albina, na minha É. percepção. Não sei, mas não dá pra saber. Zebra. A zebra albina, com certeza. Eu nunca vi uma zebra albina. Seria uma Ela zebra. só não tem massa. listra. Ah, tá bom. É porque ela É um cavalo tipo um branco. cavalo branco. É um É, cavalo de é. Napoleão, foda-se. das ações humanas, tipo, a gente já falou que ele sofre muito com as secas e fogo. É. Que ele é Sim. adaptado por Sim, fogo. sim. Justamente por causa das chuvas. Se eles têm uma chuva intensa, eles têm muito raio, assim como aqui tem, geralmente, na época de chuvas. Só que acontece raio, relâmpago. Então acaba pegando fogo lá. Mas eles conseguem se regenerar. O próprio solo consegue fazer com que... É porque é adaptado, né? Como É você falou, adaptado pra isso. Só que o problema justamente é a ação humana. Porque quando a queima a partir da ação humana, geralmente é feito várias e várias vezes. Além Porque, disso, inclusive, não é frequente porque ela não chove muito, né? Então só às vezes que chove que... falando da ação humana, muitas vezes esse processo de regeneração da vegetação tem um grande problema porque... que foi agora? Tem um grande problema porque o ser humano, além de querer aumentar a pecuária lá, além de querer aumentar a pecuária, ele causa queimadas para aumentar a fertilidade do solo. Fertilidade. É porque partindo do conhecimento de que quando acontece a queima do solo, os nutrientes dessa queima que aconteceu, Ficam mais e além férteis. com os nutrientes do solo, eles ajudam para poder vir a nova planta. Então, a partir disso, o conhecimento seria de que se a gente queimar aqui, vai ajudar a gente a plantar, vai ter o espaço Eles para plantar. aproveitam e façam agropecuária, né? saquei. Tanto porque é por isso que lá é uma terra muito protegida hoje em dia. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é muito alvo de questões ilegais, ações ilegais. Entendo. Você entende, Vinícius? Uhum. Que legal, então, que você entende, mano. Você vai Eu entender. espero que eles entendam também. Dá pra estudar Vocês estão entendendo? pessoalmente. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Escreve nos comentários. Eles são respondentes, já mostrou isso na aula. É verdade. Mas, tipo, a savana, vocês falaram que tem muito bagulho de seca e tudo mais, só que ela tem uma reserva de água própria ou não? Ela tem. Por isso que, quando ele falou da questão de as raízes serem longas, elas vão muito fundo, é justamente porque eles têm reservatórios de água debaixo da terra, principalmente. Justamente... Eu fiquei com uma dúvida aqui. Na savana... Ou savana... Na savana. Na savana, existe algum tipo de rã, sapo? Não. Não. Ah, que droga. Eles não Infelizmente, precisam. não. Eles não têm tantos animais pequenos, Savana. sabe? Savana. Tá bom. Vai Outra falar? coisa, outra reserva de água que eles têm são os cactos. Lá tem muitas plantas com espinhos, justamente para poder armazenar água. É daí que vem o alimento de alguns animais herbívoros. Que isso? Muitas plantas espinhosas que reservam água, né? E essa é a sustentação deles, de beber água, como lá não tem. É um clima sem água. Sim, sim. Tu já foi com. Tu já Nunca foi fui com a pra savana. Peraí, não é Cala pra a boca, savana. mano. Mas, tipo, tu já fez alguma viagem de carro com a tua avó? Ela viu um cacto que quis levar pra casa um pedaço? Pra Eu nunca plantar? viajei com a minha avó, mano. Eu também. já viajei com a minha avó e sim. Isso acontece? Sim. Macho, isso acontece Muito. demais. Porque justamente aqui, né, Mas o eu tenho cerrado um cacto tem em casa. Mas é que Eu sou por fã da que será Juliette. que tem em casa? Porque é uma planta adaptada
pro clima que a gente tem aqui. Não, e só o clima foi que a gente tem Juliette aqui é mesmo. parecido com o de lá. Ah, então vi de boa lá. É. Não. Não, de Não. boa não. Porque Você quer ser morto por um monte de Eu animal? tô falando de temperatura. Ah, tá. Ah, Não, lá é Não. mais quente. É. Ah, aí fodeu também, né? É porque, Ele- é porque lá não. Perde, não, é porque lá, por exemplo, não tem várias árvores, mas elas estão muito espalhadas. Então, tipo, por exemplo, nunca formam. Você nunca vai ver uma floresta no cerrado. Que parece uma floresta. Não, mas elas estão separadas, cara. É só tu ver a cozinha. Quanto mais pra lá, mais clara é. Essa daqui tá mais próxima dessa do que daquela ali dessa daqui. Ah, legal. Mas por Entendeu? que não tem floresta? Mas porque elas não podem ficar juntas justamente porque lá não é um ambiente propício para isso. O solo é ácido, não é muito fértil e por causa da seca não tem como manter elas perto uma da outra e ter tantas para gerar uma floresta. Sacaço. Então lá é Além quente, disso- cara. Lá realmente é muito quente porque não tem. Mas, tipo assim, Você vai ficar em se cima, eu embaixo do ficasse, sol o dia se eu todo. ficasse 5 dias lá, com preparamento, tipo, água, os bagulhinhos, eu ia sair todo fudido? Sim. Sim. eu tenho uma pequena dúvida. O que seriam os bulbos subterrâneos? Seria justamente isso, essas reservatórias de água que seriam conectadas com as raízes das Ah, então isso árvores seria- dessas plantas que chegam mais fundo. Ah, então isso seriam os bulbos subterrâneos. É. Ah, tá. Tipo, são várias conexões debaixo da terra. É que nem você imaginar um sistema de esgoto. Só que é um sistema de água. Que foda. Certo. Tipo, sei Se eu lá. cavar pra baixo, eu vou encontrar água lá? Hã? Se eu cavar pra baixo, eu vou encontrar água? Se você cavar muito, sim. Eu prefiro não responder essa Se tu pergunta. cavar pra baixo, Me tu parece- encontra lava. Não, gente, é sério. É uma pergunta. Vocês lembram, durante o Rei Leão, de ver uma parte onde tinha principalmente grama alta, perto da floresta tropical? Grama alta? Não grama alta, mas tipo, uma parte bastante elevada, com grama normal, sem ser as gramíneas. Não, normal, é grama normal. Por quê? Porque, tipo assim, ele também faz fronteira, tipo, ele é uma área de transição, então ele fica entre deserto e floresta tropical. Sim. Mas ele também fica em fronteira com pradaria. Sim. Por que E que você- tipo, no... Qual é o problema da pradaria? Não é. Você nunca viu Spirit? Deixa quieto. Spirit. Melhor filme da Disney. Eu vou ter que discordar. Mas o Spirit, ele tá lá também. Então, tipo, do lado do Rei Leão tem o Spirit, do outro lado tem o Tarzan. Só não aparece Pelo Rei amor Leão de naquele Deus. filme, mas tudo bem. Como assim? Naquele filme do Spirit, então só não aparece o Rei Leão. Claro que não aparece. tu Eu é queria que burro. tivesse aparecido, faz tempo. Perdão. Um beijo. Tchau, Somos tchau, tchau, dois. tchau, tchau. Não vai assistir. Não sei se a gente vai assistir na aula. O importante é que. Acho que vai. O importante é a gente ganhar o ponto do E o Thiago. Thiago. Não, é o que eu ia dizer. O Thiago que tem que entender. Vamos elogiar o verdade. Thiago? Thiago. Você... Thiago, você é Entenda, incrível. use todo o seu Eu e cérebro tu. pra entender o podcast. O Thiago tem um cérebro enorme, eu acredito nele. Seus 1000 seguidores, parabéns É pelos porque a 1000 altura seguidores. passa pro cérebro. Perdão, Thiago, perdão. Imagina, não é um megamente. Mas pensa, é um lado bom, você é baixo, mas você é gênio. Então, será que Eu tem acho lá? que o Thiago já deve ter comido alguma coisa da savana. Ele já comeu todos quanto é bicho estranho É que verdade. tem. É verdade. Thiago, tu já comeu um elefante? Pera, é o Thiago que falou que comeu todo tipo de Ele coisa. disse que ele comeu mostrou. sertel. Comeu até rã. Macho. Comeu o rã. Ah, não, ele não comeu rã, ele não comeu rã. Ele não comeu Não, rã. não, Foi foi o a único que Valentina, ele não mano. foi a Valentina que comeu rã. Foi. Valentina comedora de rã. O único que consegue sobreviver ali é o suricate. Não, Ele mas ama o suricate. eles têm Ele ama. algum- eles têm- ama mesmo, pô. eles têm alguns poucos répteis, só que tipo assim, é mais difícil de lembrar. Pior que ele tem uma carinha de suricate. E ele Ô, pra tem. mim. Eu acho que eu realmente não consigo me lembrar. Olha, peraí. Olha direto pra câmera. Faz uma carinha de suricate. Eu não sei como é que é o suricate agora. Mano, naturalmente ele já tem carinha de É suricate. só ele aumentar o olho. Calma. Pesquisa suricate aí. A gente vai colocar do lado. Pesquisa tu aí, porque eu tô sem... Que nem quando a gente já viu aquele negócio de em alguns planetas terem reserva alguns animais herbívoros. Que isso? Sem brincadeira.
Quando você fala savana pra qualquer pessoa, tem duas coisas que ela lembra. Rei Leão E e Minecraft. É Mas verdade. qualquer coisa de geografia, a primeira coisa que a gente lembra é o Minecraft. É. A gente aprendeu Minecraft lá. é tudo, mano. Tiago, eu acho que você deveria trazer geografia. Com PC. certeza. Só não dá pra botar mod, né? Peraí. Ô, Thiago, Peraí. se uma aula for Minecraft assim, a gente aceita, Ô, sabe? Thiago, é porque lá tem vários biomas. Dá pra colocar mod que tem 37 Exato. biomas. Aí você pode apresentar cada bioma pra nós lá no Minecraft. É sem contar o Aí, Nether, Thiago. né? E naturalmente já tem vários biomas que É já óbvio. são que a gente já estudou. Tem a tundra, olha aí. Verdade. Tem Tem a a taiga, savana. tem taiga, Tem não? taiga. Tem taiga, Tem tem A savana eu acho que... Tem a savana, tem. Tem o deserto também. Tem o então, deserto. assim, se você quiser pra gente aprender mais, as nossas recomendações... A gente também Tem aprende vários a tipos gente de também aprende pedra a também, tem vários capitalizar. tipos de pedra. A gente aprende a capitalizar porque tem uns villages lá que a gente troca lá com eles, compra muita Sim, coisa. comércio, onde investir seu dinheiro. Virou aqueles podcasts de... Podcast de coach. Então, Thiago tá Eles satisfeito. escreveram Thiago não 15 queria nem minutos, ver pô. 5 minutos da gente falando. então. Thiago, tá. infelizmente, né? A gente Desculpa vai ter que aí. acabar. Você vai levar a gente pra savana? Você vai, né? Ah, pode ser pra savana ou pra África, você escolhe. Ué, mas Pera, A savana fica na África, porra! Fica no...